Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso curso teológico para mais uma aula e quero te convidar a permanecer conosco. Eu sei das dificuldades, que você tem aí no seu dia a dia, das várias atividades, mas vamos colocar a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, como algo importantíssimo para a nossa vida. Então, fique conosco, vá anotando, vá estudando, vá talvez só ouvindo os áudios aí, coloca lá no YouTube e vai ouvindo. Tenho certeza que você vai aprender bastante, ok? Vamos lá então. A nossa aula de hoje é de alguns versos dos capítulos 1 e 2. Iremos entrar só nos 3 primeiros versículos do capítulo 2. Na próxima aula nós retornaremos em parte deste capítulo. Nós estamos na lição de número 3, na aula de número 3, e nós queremos começar aqui com os 3 primeiros versículos, mesmo que nós já fizemos um vídeo anterior trazendo aqui uma ideia daquilo que nós queríamos trabalhar dentro do nosso curso. Mas eu fiz questão de repetir aqui para que fique uma aula mais completa, ok? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 3 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Amigos, só o fato de Deus ter criado o ser humano, isso é uma demonstração de amor fantástica da parte de Deus. Porque, como nós vimos na aula anterior, Deus já sabia antes mesmo deste momento aqui, antes mesmo do momento da criação, que o homem iria pecar. E que para que o homem fosse redimido, o Filho Jesus deveria vir ao mundo. Então Deus já sabia de tudo isso, mas mesmo assim ele resolve criar o ser humano. Isso não é um ato de amor? Imagine você estar ali grávida, a sua esposa estar grávida e você receber uma revelação autêntica da parte de Deus dizendo o seguinte: o seu filho que vocês estão gerando aí, um dia ele vai assassinar vocês. Amigos, aquele pai e aquela mãe que decidem criar o filho, sustentá-lo na infância, pagar os estudos para ele, mesmo sabendo que no futuro ele iria fazer isso, certamente isso seria um ato de amor. E foi isso que Deus fez por nós. Então, Deus ele nos amou já quando criou o ser humano. E não criou o ser humano e colocou num lugar qualquer, Deus deu todas as possibilidades para que eles pudessem ser felizes e viverem eternamente. Mas eles escolheram o mal. Antes, o mundo, nosso planeta aqui, ele era um planeta sem forma e vazio, como diz o versículo 2. E a escuridão cobria as profundezas das águas. Mas Deus vem e transforma, deixando o lugar mais belo para que um ser humano que já iria pecar pudesse viver. Isso é amor, muito amor. Então Deus vai e chega ali. E quando nós usamos a expressão Deus aqui, de acordo com João 1, de acordo com Efésios 1, nós entendemos que aqui era Jesus criando. Então Jesus ele chega e ele que é a própria luz chega e espanta, a escuridão vai-se embora porque Jesus ele chega. Isso daqui, amigos, também pode ser feita uma aplicação para uma vida sem Jesus e uma vida com Jesus, Uma vida sem Jesus é uma vida sem forma, uma vida vazia, uma vida de escuridão. Mas aquele que tem Jesus no seu coração, nós temos luz, e podemos refletir depois essa luz. Então só podemos também refletir luz, a gente já falou isso, só podemos refletir luz se Jesus estiver em nós. Então, Deus nos amou e nos ama porque Ele nos criou. Deus nos ama deixando um mundo perfeito para que Adão e Eva pudessem habitar. Deus nos ama. Essa é uma notícia fantástica, Isso é evangelho. Deus nos ama
tirando a escuridão, as trevas. Deus nos ama dando forma, dando beleza, trazendo alegrias. Então Deus nos ama por vários motivos. Então aqui nós podemos destacar um Jesus criador, e isso demonstra o seu amor por nós, um Jesus que é luz, e isso também demonstra o seu amor por nós, porque imagina viver em meio à escuridão. E a escuridão na Bíblia tem um simbolismo de pecado, né? A gente pode fazer também essa ligação, ok? Então, uma ideia aqui do que nós podemos extrair de Jesus e da boa notícia que ele veio nos trazer dentro dos versículos 1 a 3 de Gênesis 1. Quero destacar aqui um pouquinho mais para frente, Gênesis capítulo 26, 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, onde diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. São duas coisas que são fantásticas. Primeiro, que Deus ele criou o ser humano. Então, Jesus, que está aqui agindo de forma direta na criação, ele é aquele que dá vida. João 10:10 vai afirmar isso, né? O próprio Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, Jesus ele é o doador da vida. Então, esta é mais uma boa notícia que nós podemos extrair aqui no capítulo 1. Jesus ele é o doador da vida. E o interessante é que quando ele cria o ser humano, o homem e a mulher, ele cria semelhante a ele. Amigos, isso aqui é fantástico, porque Adão e Eva, eles não tinham desculpa para o pecado, assim como não puderam dar, né? Jesus, quando ele veio aqui neste mundo, ele adotou esta semelhança aqui de homem, né? Então, assim, a mesma forma que Adão e Eva, eles não tinham desculpa para pecar, Jesus também não tinha desculpa para pecar e não pecou, né? Graças a Deus ele não pecou, por isso o seu sacrifício na cruz foi aceito até mesmo por Satanás, né? Vamos colocar assim, né? Então, Satanás não pôde fazer nenhuma observação do sacrifício de Jesus. Foi um sacrifício perfeito, aceito principalmente por Deus para a remissão do pecado de toda a humanidade, na verdade, daqueles que creem, né? Então, já estudamos aqui que nos versículos 1 a 3 nós entendemos que Jesus, ele é o Criador, Jesus é luz. Aqui nos versículos 26 e 27 nós entendemos que Jesus ele dá vida, né? No versículo 28, nós temos aqui uma sequência de palavras interessantes. Não vamos destacar todas, né? Até deixo como exercício para vocês fazer um estudo aí mais profundo deste versículo, que ele é fantástico. Aqui diz assim: então Deus os abençoou e disse. Então, Jesus é um Deus abençoador. É um Deus soberano, é aquele que pode dar, é aquele que pode abençoar, é aquele que pode dar autoridade. Olha só, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, Jesus, Deus é este ser soberano. E o mais fantástico de tudo isso é que ele dá tudo isso para o homem. Ele dá todos esses privilégios, esses direitos para o homem, para que o homem pudesse ser um multiplicador, ser um governante, ser um dominador. É claro que tudo isso daqui, dentro de um contexto de um mundo sem pecado, eram coisas boas, né? Hoje, talvez, a gente usando esses termos, essas expressões, algumas pessoas entendam de forma errada. Mas dentro de um contexto perfeito, isso aqui era coisas boas. Aqui eu não vou entrar a fundo nessa questão do multiplicar, mas aqui também a gente vê uma questão de discipulado. E eu quero até fazer aqui uma aplicação e fazer um convite para você.
eu tenho recebido alguns feedbacks, né? Algumas pessoas têm vindo no meu WhatsApp particular e têm falado da bênção que é estar estudando a Bíblia, fazendo esse curso, e eu gostaria que vocês multiplicassem essa bênção. Postassem nos grupos de vocês. Seria fantástico se mais pessoas das nossas igrejas eles começassem a despertar para a necessidade de estudar a Bíblia e estudar da forma correta, né? Da forma como Jesus explicou lá para os discípulos, para os seus seguidores, como deveria ser estudado, que é tendo essa visão do Evangelho em cada parte da Bíblia, tá certo? Então aproveita aqui e faça esse comentário. Vamos multiplicar o conhecimento, vamos multiplicar a bênção. Deus, o próprio Jesus, quando ele dá a missão lá, em Mateus capítulo 28, lê lá o versículo 18. Ele diz o seguinte: eu tenho autoridade e esta autoridade eu vou passar para vocês. Então vai lá e cumpra a missão. Então Deus ele tem uma autoridade, e com essa autoridade ele deixou para nós uma missão, e quem cumprir essa missão vai ser abençoado. Então assim, tem muita coisa que dá para trabalhar neste versículo 28. E eu te convido a estudar um pouco mais a respeito dele. Mas só recapitulando, Jesus, ele é um Deus criador. Jesus é aquele que tira o vazio, que pode dar forma, que pode dar beleza. Jesus é luz. Jesus é um Deus que dá vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus é um Deus abençoador, um Deus soberano, e ele é tão amoroso, tão fantástico, que deu esta autoridade, este privilégio. Deus abençoou o homem com o poder de governar e de dominar. Que pena que o ser humano não soube se utilizar disso, né? Mas o dominar aqui, o governar, é submisso à vontade de Deus. A gente precisa entender isso, né? E em Gênesis capítulo 2, nos versículos 1 a 3, a gente vê aqui que Deus ele finaliza a criação, olha para trás e viu que tudo era muito bom, tinha criado um mundo perfeito para que Adão e Eva pudessem habitar, tinha criado o ser humano perfeito, à imagem e semelhança de Deus, mas mesmo assim, né, a gente vê que o homem lá na frente iria pecar. Como eu já fiz o comentário anterior, isso é uma evidência maravilhosa, grandiosa, fantástica do amor de Deus. Dá um mundo perfeito, cria um ser humano perfeito, sabendo que ele iria falhar. Mas aqui tem mais uma bênção para o homem, ainda no sétimo dia da criação, né? Deus oferece ao homem o privilégio de descansar. Apesar que o homem não estava cansado de nada, né? Ele tinha sido criado no sexto dia, mas Deus oferece descanso. Este texto aqui depois faz uma ligação com Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, onde o próprio Jesus ele fala o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, assim, o descanso, entenda uma coisa, o descanso ele não está no sábado em si. O sábado não é um dia para ser adorado. O sábado é um dia que Deus reservou para que nós adorássemos o Criador, Jesus o Criador, o Deus Criador. O sábado é um dia para que nós nos aproximássemos de Jesus, que é quem pode oferecer o descanso. Então a gente não pode confundir aqui. O sábado não é um dia para ser adorado. A gente não pode colocar nenhuma outra coisa. A gente não pode adorar nenhuma outra coisa a não ser Deus. Nem mesmo o sábado, tá? Então o sábado ele foi feito para que nós adorássemos a Deus, exaltássemos o seu nome por tudo que ele fez, né? Por tudo que ele fez, está fazendo e vai fazer. A gente tem citado, isso é evangelho, né? Então, aqui a gente percebe que Deus é um Deus, Jesus é um Deus que quer nos oferecer descanso. E como eu disse para vocês, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, né? Ele se refere a si mesmo como descanso, alívio para as almas, né? E isso é algo fantástico, né? É uma outra boa notícia. Então, amigos, eu quis aqui, nestes versículos, trabalhar, né, quanta coisa boa que Jesus tem para nos oferecer e que já foi demonstrada desde lá do capítulo 1
e 2 do livro de Gênesis. Então, assim, desde lá Jesus já estava mostrando que ele era a solução para o ser humano. E, infelizmente, o ser humano não percebeu isso, né? E Deus, ainda hoje, continua sendo a solução para a nossa vida, a solução para os nossos problemas, é aquele que quer nos tirar da escuridão. Jesus, ele quer nos dar vida, Jesus, ele quer nos dar autoridade, quer nos abençoar, ele quer nos dar descanso neste mundo de correria. Mas entenda, ele quer fazer muito mais do que isso, né? Ele quer nos dar uma vida eterna, ele quer nos dar o privilégio de reinarmos eternamente com ele, ele quer nos dar o privilégio de descansarmos eternamente ao lado dele. Tudo isso Jesus tem para nos oferecer. Ele já demonstrou isso na criação, já falou com suas próprias palavras, né? Enquanto esteve aqui neste mundo, João 1:1 aponta para Jesus como o Criador, né, o Verbo que estava na criação com Deus e era Deus. E o Paulo fala que por meio dele todas as coisas foram criadas e nada do que foi feito sem ele iria existir. João fala que Jesus é luz, né? Mateus ele também apresenta Jesus como luz. João fala que Jesus é vida. Amigos, e a soberania de Deus é evidente em todos os evangelhos, em toda a Escritura. E nós ouvimos da boca do próprio Jesus que ele é quem quer nos dar descanso. Quanta coisa boa, né? E só estamos aí em Gênesis capítulo 1 e 2, nem exploramos tudo, né? E o meu exercício que eu deixo para você é para que você releia estes capítulos. E todas as vezes que fala e disse Deus, né? Na verdade era Jesus executando, né? Jesus sendo executando a obra da criação. Porque em João 1:1 diz que Jesus era a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Então, todas as vezes que você lê lá em Gênesis capítulo 1, disse Deus, é Jesus trabalhando em prol do ser humano. Que Deus possa nos abençoar. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você permaneça conosco até o final deste curso. Eu tenho certeza que nós iremos aprender muito. E mais uma vez eu repito, né? Você vai ser tremendamente abençoado por isso. Amém? Fique com Deus e até a próxima.